volta aqui com o nosso Vida Melhor para a gente falar um pouquinho da nossa saúde mental, influenciando na nossa saúde física e trazendo doenças neurológicas, né? Você sabe que mudança no humor, ansiedade, dificuldade de concentração são desafios bem comuns para quem enfrenta transtornos neurológicos. Doenças como Alzheimer, Parkinson, por exemplo, podem aumentar o risco de depressão e outros transtornos emocionais. E eu fico pensando, e o contrário também acontece? Vou tirar essa dúvida também. Mas entender também o que vem por trás dessas doenças neurológicas é muito importante, tá? E como um tratamento integrado pode, de fato, ajudar. Para a gente falar sobre essa conexão, as melhores formas de cuidado, a gente recebe o neurocirurgião, Dr. Kleber Duarte, e a paciente, que é a Daniele Lanzer, que foi diagnosticada com Parkinson há 20 anos e está aqui para compartilhar um pouquinho a sua história conosco. Seja muito bem-vinda. Uma alegria te receber. Obrigada por estar com a gente, tá? Vou te convidar para sentar, Dani. Doutor, obrigada por estar aqui. Eu fico muito contente. A Dani, ela levanta uma bandeira, assim, né, em busca de mais tratamento, de um olhar diferenciado para o Parkinson, que é tão necessário, Dani. Sim. É uma luta constante, né? Constante. Viver com Parkinson não é fácil, é um desafio muito grande diário. Mas é possível, né? E eu acho lindo porque, assim, o seu desafio pessoal é grande, mas você tem ainda o desafio do coletivo, porque levantando essa bandeira em busca de um olhar assertivo para quem tem o Parkinson também não é fácil, né? Não é fácil. São muitas pessoas que sofrem com essa doença, que se escondem ainda, não conseguem lidar bem com o diagnóstico, que também não é fácil, né? Às vezes demora muito tempo, como no meu caso foram 6 anos em busca do diagnóstico, sem saber o que eu tinha. E isso acabou também contribuindo para piora mais rápida dos meus sintomas. Mas a questão da informação é muito importante, não só para quem tem a doença, mas também para a população. Porque a maioria das pessoas acha que é só tremor. E a doença é muito mais do que isso. Então vamos lá conversar com o Dr. Kleber para tentar entender. Dr. Kleber Duarte é um médico especializado nesse assunto, que leva a sua profissão muito a sério. Eu digo isso porque deveria ser um ponto comum para todos, mas a gente hoje sabe que médicos dedicados, que estudam, que se envolvem, a gente precisa valorizar, não são todos. Parabéns pelo seu trabalho, viu, doutor? As palavras de carinho, mas tem algumas coisas que eu vejo que são importantes nisso. Estou fazendo um link com os dois assuntos. Você não pode nunca jogar no rosto. Não está chegando? Até a forma de se fazer um diagnóstico tem que ser pesado, porque a gente confunde informação, puramente informação, ela crua e seca, com a necessidade da pessoa absorver aquilo de uma maneira progressiva e daí lidar com isso. E uma coisa muito importante que eu vejo, não dá para poder dizer o seguinte, você tem Parkinson, leva a vida normal. Leva a vida normal. Mas qual a vida normal? A vida normal com o diagnóstico. Então, assim, você querer fazer... Acho que a gente vai precisar usar esse microfone. Você querer fazer ações, querer fazer atividades da vida diária, sem levar em consideração o diagnóstico, também é um fator estressante. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? Sobre o que vem junto com o Parkinson, sobre esse estresse que os pacientes enfrentam no dia a dia. Mas antes eu queria até fazer essa pergunta que eu lancei aqui na minha abertura. O contrário também pode acontecer? Parkinson é uma doença autoimune ou não? Ela pode ser provocada também por um problema de ordem psíquica? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu sei que uma pergunta é meio jargão, mas tem uma coisa importante. Às vezes, as alterações do humor, as irregularidades do humor, o surgimento de sintomas relacionados à questão comportamental, até mesmo questão de sofrimento mental, podem ser sintomas pré-diagnósticos do Parkinson. Fazer o diagnóstico do Parkinson, quando você vê o tremor, quando você vê a restrição do movimento, a postura, você já faz um diagnóstico de uma doença que já está estabelecida há muito tempo. A doença começa muito antes. Agora, algumas pessoas citam assim, olha, doutor, eu comecei a ter Parkinson depois que eu tive tal notícia.
Eu comecei a ter Parkinson depois que eu tive esse evento na minha vida. Parece que existe um fator estressante muito agudo que pode desencadear a doença, mas ela já está ali, pronta para se manifestar. A Dani estava me contando nos bastidores que ela demorou muito para receber o diagnóstico. Foram 6 anos de investigação, né? Buscando médico, recebendo o diagnóstico errado, fazendo tratamento também inadequado. E aí, quando já estava no auge do desespero, e aí eu querendo, né, um diagnóstico para poder tratar, porque até então eu não sabia o que eu tinha. E aí, só que eu imaginei que eu ia receber um diagnóstico de uma doença tratável, ia tomar medicação e ia voltar a ser a Daniele de antes. Quando veio o baque, né, do diagnóstico, eu entrei em desespero, porque eu nunca poderia imaginar que isso fosse acontecer comigo, né, e dessa forma. E pior ainda foi a questão como você estava falando, né, a forma como o médico me deu esse diagnóstico foi, assim, tão ríspido, tão frio, como se eu tivesse com uma gripe, sabe? E aí me impactou mais ainda, porque eu não aceitei o diagnóstico. Aí comecei a procurar outros médicos para tentar encontrar um outro diagnóstico, alguma doença tratável, né? Assim, curável, na verdade. É porque você era muito novinha, né, Dani? Quando os sintomas começaram de 29 para 30 e o diagnóstico estava quase com 36, fazendo 36 anos praticamente, quando eu recebi o diagnóstico. E é raro, não é? Ou não? O Parkinson vem nessa época? Sabe que essa é uma luta, né? Nossa, fazer com que o Parkinson no jovem seja identificado como uma doença rara. Ela é uma doença rara do ponto de vista estatístico na população e por causa disso ela é pouco pensada. Às vezes vem vários diagnósticos que você pensa, poxa vida, será que isso é sintoma de Parkinson? Mas as pessoas tão jovens para poder ter Parkinson. Quais são os primeiros sintomas? Quais como foram os seus sintomas? Então, porque assim, como o doutor fala, assim, cada um é comum dizer que cada um tem o seu Parkinson, porque na verdade não existe um padrão, né? Mas assim, geralmente, né, é mais comum acontecer, são 4 sintomas, se o doutor estiver errado, o doutor me corrige. Lentidão dos movimentos, esse é o sintoma principal da doença de Parkinson, não é o tremor como a maioria, principal não, toda pessoa com Parkinson tem lentidão. Agora, tremor nem todo mundo tem, né? Então, são 4 sintomas principais. A lentidão, tremores, rigidez e instabilidade postural. Então, assim, no meu caso, quando eu comecei a sentir o sintoma, foi depois de uma cirurgia de apendicite, né? Como o doutor falou, foi um evento que aconteceu na minha vida que me causou um trauma. E aí eu comecei a apresentar os sintomas motores e eu sentia uma vibração na minha mão esquerda. Era algo assim, quando eu fazia algum movimento preciso, eu sentia uma vibração, mas não era visível. Aí acometeu meu braço esquerdo, depois o meu braço direito, e aí eu comecei a sentir rigidez, e fora os outros sintomas que eu já tinha antes, como o doutor comentou, que logicamente não fazia ideia que fazia parte do quadro de Parkinson, como prisão de ventre, baixa autoestima, eu tinha muito medo de tudo, que mais? Tinha muita cãibra, dificuldade de sono, eu dormia muito e sempre acordava cansada. Então, assim, foram sinais que eu já apresentava, mas eu não fazia ideia que fazia parte do quadro de Parkinson. Aliás, até interessante, porque a maior dificuldade que se tem é fazer o diagnóstico do Parkinson antes de surgirem os sintomas que são relacionados ao movimento. Porque, por exemplo, alterações do hábito intestinal, tem um monte de causa. Alteração de sono, tem um monte de causa. Alterações de humor, quadro depressivo, ansiedade, pânico, tem um monte de causas possíveis. Mas isso podem ser alterações da salivação, alterações do paladar, do olfato, tem um monte de causa. A gente viu no Covid, né? Quantas pessoas não ficaram com alteração de olfato? E a alteração do olfato é um sintoma precoce muito comum em quase 30% das pessoas que têm Parkinson. Não tem um exame de sangue que a pessoa faça e fale, é Parkinson? Não? Talvez. Ainda não foi descoberto? Ainda não tem assim disponível, mas existe realmente uma proteína que intoxica as células nervosas. Mas essa proteína, ela não intoxica só as células nervosas, ela intoxica as células do intestino, do estômago, da tireoide, da glândula salivar. E teoricamente essa proteína poderia ser medida.
Estão se trabalhando nisso para poder se fazer um diagnóstico bem mais precoce. É muito difícil fazer um diagnóstico de Parkinson, né? É. Antes desses sintomas, né? Antes de aparecer esse aspecto típico do Parkinson, é difícil sim. É porque com esses sintomas que a Dani falou e que você completou, fica, ao meu ver, que sou leiga, impossível. Não durmo bem, tá? Um monte de gente não, né? Tô com alteração de humor. E divulgar assim, você pode ter Parkinson por causa disso, isso é só causar pânico, porque, como o doutor disse, tem várias condições que podem causar esse tipo de alteração, enfim, de distúrbio. Então, tem que ter muito cuidado mesmo nesse sentido, e aí acaba sendo só realmente quando surgem os sintomas motores, né, doutor? Agora, depois da notícia, a notícia foi um baque, causou um trauma, né? Foi muito difícil. Você continua cuidando desses aspectos emocionais, porque são comorbidades que o Parkinson te traz? Sim. Então, com a medicação, a questão da autoestima, do medo melhoraram muito, né? Então, assim, eu só vestia bege, marrom, não gostava de ser notada por ninguém. E a Dani é linda, né? Diga-se de passagem. Então, assim, hoje eu já linda. Obrigada. Hoje eu já consigo lidar muito melhor com isso. Lógico, tem nos momentos que passa o efeito da medicação que a gente fala, que são os momentos off, né? É como se fosse ligar e desligar. Então, falar on quando está com o efeito da medicação e off quando está sem o efeito da medicação. Nos momentos off, eu tenho também as minhas dificuldades, mas eu tento sempre enfrentar, lidar com isso. Mas na época que eu recebi o diagnóstico, depois do diagnóstico, fiquei 2 anos e meio em depressão profunda, eu só chorava. Eu não conseguia falar a palavra Parkinson porque eu começava a chorar. Uau. Então foi muito, muito difícil, eu achava que a minha vida tinha acabado, que eu ia definhar até morrer, que isso seria um processo muito rápido. Então foi muito sofrido para mim. Mas aí eu comecei a perceber, eu tentei esconder o máximo que eu pude, aí eu comecei a perceber que as pessoas começaram a sentir dó de mim, quem sabia, né? Então foi muito assim, para os meus pais também foi muito difícil. E aí, até que um dia eu fui no espelho e eu falei assim, gente, eu estudei tanto, fiz tanta coisa, não é possível que depois de tudo isso as pessoas vão me olhar com dó, né? Como se, tipo assim, a Daniela acabou. E aí eu fui para frente do espelho, me olhei e realmente eu estava merecendo essa dó, porque eu estava com dó de mim. E aí quando eu vi isso, me olhei e senti dó de mim, eu falei, não, eu vou mudar. Eu falei, podem até sentir dó, mas antes vão sentir orgulho. Show, maravilha. Como é que é esse tratamento? A Dani falou medicação quando está off, não é? Que tipo de medicação e que efeitos ela libera? Gostei muito de uma expressão que você utilizou, né? Integrado. Assim, sabe, as pessoas são integradas, corpo, mente, espírito, uma unidade. Você não pode tratar uma coisa só. Não pode chegar assim, olha, toma essa medicação, vai melhorar o teu corpo. As pessoas vão precisar mudar seus hábitos, vão precisar adaptar socialmente, vão precisar adaptar suas atividades físicas, mas o importante é lidar com isso, e lidar de forma integrada. Então não é só a medicação. A medicação é para permitir que a pessoa faça o que tem de mais importante, que é reabilitar. O que é isso? Recuperar funções, recuperar a sua posição, recuperar a sua estima. Por exemplo, a gente tem pacientes com Parkinson, por exemplo, que é médico, que é cirurgião e que tocam bem a vida. Assim, eles adequaram sua vida para os momentos do dia em que estão melhor. Entende? Em vez de você tentar lutar contra, você sabe que tem um problema, lida com isso daí de uma maneira mais equilibrada, o estresse é menor e daí o sofrimento também se torna melhor. Agora não é só a medicação. Agora a medicação, por falar nisso, tem 2 formas. Tratar o sintoma e também tratar a doença. É tentar fazer uma conduta o mais preventiva possível para poder estabilizar, parar o processo de andamento, de piora, de evolução da doença. Então, o tratamento nunca é com uma medicação só, em termos de medicação, e o tratamento, por outro lado, também não é só isso. Atividade física, envolvimento social, manter a saúde mental em dia, ou seja, o contexto de uma pessoa que tem uma doença que vai acompanhar essa pessoa a vida toda. Perfeito. Você está conseguindo fazer atividade física? Tô fazendo boxe. Uau! Toma cuidado com a Mas é boxe sem contato, né? Já tem estudos nos Estados Unidos que comprovam os benefícios do boxe para quem tem a doença de Parkinson. E aí, quando o doutor começou a me tratar, eu estava com muito problema na lombar, glúteo e quadril.
de um procedimento que fizeram em mim quando que não deu muito certo, e eu sentia muitas dores. Aí o doutor falava assim, vai fazer atividade física. Eu não quero. Eu falei, vai fazer. Eu sentia muita dor. E aí eu falei, faz agora o doutor o procedimento. Não vou fazer. Aí até que eu tomei coragem, comecei a fazer boxe e foi a melhor coisa, realmente. É comum os pacientes com Parkinson serem teimosos assim, doutor? Muito, muito. Alguns mais do que outros, mas é comum. Desculpa se eu interromper, mas tem uma coisa assim importante que é essa atividade, né? Fazer uma atividade prazerosa. Exatamente. Que goste de fazer. Ô Dani, você está à frente de um movimento, né? Isso, chama Vibrar com Parkinson, que eu recebi o diagnóstico em 2011, final de 2011, e eu comecei a tocar as atividades do Vibrar em 2014. Né? Então, eu fiquei praticamente um ano escrevendo o projeto, mas mesmo assim ainda tinha muita vergonha. Mas assim, eu via o quanto de gente que eu conheci nesse período, que com Parkinson de início jovem, que também tinha dificuldades, se escondia, tinha vergonha, não tinha mais às vezes condição de trabalhar, não tinha na época muita informação, era coisa um pouquinho aqui, outra ali, muita coisa no exterior em inglês. Aí eu falei, poxa, eu tenho a minha formação, eu fui cientista, trabalhei com pesquisa, conheci vários médicos. Falei, por que não utilizar o que eu tenho, né, da minha formação, para poder ajudar outras pessoas? Aí foi assim, a melhor coisa que eu fiz, porque me deu um novo sentido, sabe, assim. Eu realmente tive que parar de trabalhar, mas assim, me motiva, sabe, ajudar outras pessoas e é fantástico, assim. Tudo tem um propósito, né? Então, você está à frente disso tudo. Quer dizer, parou de trabalhar, teoricamente falando, porque o Vibrar com o Parkinson deve demandar um bom tempo seu, né? E um envolvimento grande, né, doutor Kleber? E aí, não é assim, você não tem Parkinson. Não, tem Parkinson. O que vamos fazer com isso? Talvez seja a melhor pergunta. O que vamos fazer com isso? E aí você, de repente, tem uma outra pergunta? Manda pra gente. Vida Melhor Oficial, Dr. Kleber Duarte está aqui para te ajudar, para responder. A Daniele, com a própria experiência, também vai te ajudar. Manda lá agora, Vida Melhor Oficial. Eu volto daqui a uns minutinhos para a gente continuar nosso bate-papo. Tá? De volta aqui, perguntas na tela, para a gente aprender e lembrar da doença, né? A gente precisa ter essa conscientização, classe médica também, para que esses diagnósticos sejam feitos o mais rápido possível. Porque eu já aprendi isso em medicina, de tanto que eu entrevisto médico aqui. Tempo sempre é sinônimo de mais qualidade de vida, né? Quanto antes a gente descobre, melhor o prognóstico, né, doutor? Quando se lida com uma condição crônica, é importante se entender, por exemplo, ela teve uma apendicite, mas ela tinha Parkinson. Entendeu? Se ela, por exemplo, fraturar o dedinho do pé e tiver que usar uma bota ortopédica, ela continua tendo Parkinson. Então, é um diagnóstico que a acompanha. É o lidar com isso de forma contínua. Então, por isso, quanto antes e melhor tratado, melhor. Olha, o Carlos Antônio está perguntando o seguinte. Boa tarde. Quando estava na faculdade, há muitos anos atrás, se falava que a metildopa era o único tratamento de escolha para Parkinson e que era degenerativa progressiva. Mudou esse conceito? Qual a relação do Parkinson com o Alzheimer? Bom, primeiro, assim, só gostaria de fazer uma pequena mudança. É que a metildopa foi uma medicação que se tentou no passado. Mas como ela tem uma ação no corpo e não somente no cérebro, ela foi trocada pela levodopa, que é uma forma invertida da molécula, que não tem ação no corpo e só tem ação no cérebro, que é transformada em dopamina. Então, por isso que a metildopa ela foi abandonada como esse tratamento inicial. Ela é a pedra de esquina do tratamento, sim, mas não é o único tratamento. E cada vez menos deixa de ser o único tratamento. Mas a própria levodopa, que é hoje a medicação, tem 7 formas diferentes de se tomar. Então, a própria forma de se tomar a medicação precisa ser individualizada e combinada. Combinada com o quê? Essas células nervosas, elas são como músculos. Se elas estão paradas, elas atrofiam. Se elas estão em atividade, elas se tornam mais robustas. Então, usar também medicamentos que ativem as células que restaram e usar medicamentos também que protejam elas contra essa agressão inflamatória. Então, o tratamento é combinado. Agora, isso é feito só com medicação? Não. Isso é feito com ativação dessas células com atividade física, uma
melhor inserção social e uma melhor inserção social possível, familiar possível. Então, é um tratamento genérico. O que acontece? Existe uma pequena porcentagem de pessoas que desenvolvem Parkinson que esse Parkinson pode evoluir para uma demência. Não é que seja exatamente Alzheimer. Até as duas doenças podem existir juntas, mas existem algumas pessoas com Parkinson que podem evoluir para um quadro de demência. E também tem um detalhe, tem outros diagnósticos que são doenças com sintomas muito parecidos com Parkinson, mas que não são Parkinson e que evoluem para a demência. Ok. Dani, você sente dores? Muitas dores. Isso é desde o começo? Comecei com muita cãibra, né, no início, e hoje, assim, eu tenho já um sintoma, um efeito, na verdade é um efeito colateral. Quando eu tomo esse medicamento, levodopa, que é o que me faz andar realmente, mas assim, quando ele começa a fazer efeito, tem uma distonia bem forte no corpo. E aí eu sinto muitas dores, né? Porque são contrações constantes e ela é constante, assim, ela não solta. Então, até estabilizar o efeito da medicação, eu sinto esse desconforto, né? Esse efeito colateral, que também pode ser sintoma, depende do paciente, da situação. Cãibras são sintomas? São. Aliás, tem vários outros. Só desculpa, mas é que é o seguinte, tem mais pessoas que têm Parkinson e têm dor do que têm Parkinson e têm tremor. Dor é um sintoma mais comum em Parkinson do que o tremor. É porque como o tremor é muito visível, então as pessoas associaram muito a... Mas eu, por exemplo, eu não tenho tremor de repouso, eu tenho tremor de ação. Então, quando eu vou fazer algum movimento, é que ele aparece, né? Geralmente ele aparece, mas a minha maior dificuldade é na marcha para poder andar e a rigidez. Eu tenho muita rigidez que também me causa dor. Então, assim, é bem desconfortante. Mas, assim, eu tento sempre usar estratégias para poder me manter ativa no sentido, assim, de não me esconder, né? Porque essa é uma tendência da pessoa com Parkinson a se isolar. Então, eu brinco, assim, por exemplo, eu gosto muito de ir em shopping, mas nem sempre... Antes eu ia no shopping, tomava minha medicação antes de ir, chegava bem, e aí eu voltava antes do remédio acabar o efeito. Hoje em dia não é mais possível isso, porque eu tenho muito tempo, a resposta da medicação diminui com o tempo. Então, eu falo que eu chego no shopping igual um modelo desfilando e saio com um poste rebocado. Mas é mais ou menos isso que acontece mesmo, entendeu? Com dor, com rigidez. Mas eu tento não deixar de fazer as coisas, né? Lógico, Até porque faz parte do tratamento, né? A Célia está perguntando o seguinte, meu pai teve Parkinson, é genético? Como saber se tenho tendência a ter? Assim, a genética, essa transmissão de pai para filho é muito raro em Parkinson. Raridades também acontecem, né? E pode ser. Só que nem sempre isso é genético porque é uma conjunção de astros, uma conjunção de genes que em determinado momento eles são aflorados. Então não é obrigatoriamente genético, não. Perfeito. Temos mais perguntas, eu vou ter que encaminhar depois para vocês, mas eu queria aproveitar esse tempo para vocês deixarem uma consideração final, alguma coisa que seja de fato relevante, que ainda não falamos. Dani? Bom, eu gostaria de deixar uma mensagem para quem tem Parkinson, né? No sentido, assim, de que não se abandone, né? Procure tratamento se você não tiver acesso, assim. Mas busque informação para você aprender a lidar com a doença. É uma doença que é difícil de lidar, é uma doença que você precisa se adaptar diariamente, mas não é impossível, então façam coisas que vocês gostem, que te dê prazer, como o doutor falou. Busquem realizar sonhos e evitem pensar muito no amanhã, e sim viver o hoje da melhor forma possível. Então, assim, um exemplo, assim, eu busquei na música algo que, além de terapêutico, né, porque também prejudica a fala, me dá muito prazer. Então, Você canta? Eu comecei a cantar. Que delícia. Eu tenho até uma música que eu gravei o ano passado. E eu trato isso como terapêutico, mas como me causa muito prazer e eu gosto disso... A gente vai ouvir. Onde está essa música? Tá no Spotify. Tá no Spotify. Como é que a gente coloca lá? A música chama Você, Dani Anzer. Dani, com 2 N's e Y, não? Não, D-A-N-I. Dani... E Anzer. Anzer. Vamos lá, gente. Todo mundo ouvindo a música Você, da Dani Anzer. Que joia. E, doutor? Não se abandone. Fazer parte da vida, da sua inserção. Cuide não só da sua doença, mas cuide principalmente da sua pessoa. Isso aí. Dr. Kleber Duarte, o Instagram do doutor.
O Instagram do Vibrar com Parkinson, que tem a Dani lá, né, junto com a turma, e o Daniele com 2 L's e Anzer, tá bom? E depois o Dani Anzer lá no Spotify. Muito obrigada, amei recebê-los. Deus abençoe cada vez mais, que vocês continuem lutando aí para que outras pessoas possam ser alcançadas com bastante informação, tá bom?